É isso, né? Rádio Gama Esportiva. Vai começar o jogo, a bola vai rolar. Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Isso daí, Gandula FC, a resenha do Gandula na sua Rádio Gama Esportiva. É uma segunda-feira, mais uma segunda-feira. Agora, realmente, vamos lá. O patrão gostou, o Christian aprovou e falou, dá para melhorar e a gente vai melhorar aos poucos. Segunda-feira, 4 de maio de 2020. É a resenha Gandula FC na Rádio Gama no ar. Boa noite, pessoal. Hoje temos mais um dos nossos integrantes. É ele, André Bovenzi. André, começa com você. Boa noite. Você que está direto de Joinville, Santa Catarina. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os nossos web ouvintes que nos acompanham aí pela Rádio Gama. E é isso aí. Hoje minha primeira participação. Não pude participar do programa piloto, mas estamos aí, vamos falar bastante aí, principalmente sobre futebol. Então se apresenta, André, você torce para que time, você faz o quê, quantos anos você tem e desde quando que você torce para esse time aí, que a gente precisa saber. Bom, vamos lá, eu tenho completado 41 anos, trabalho com pesquisa de mercado, junto com o nosso amigo Gustavo Fleming. Na capital paulista, torço para o São Paulo Futebol Clube, né? Sou nascido em São Paulo, vim para Santa Catarina já faz aí mais de 20 anos, e aqui, lógico, que tem o time da cidade, que é o Joinville Esporte Clube, ao qual nós... André, quais são as cores do Joinville Esporte Clube, por favor? Por coincidência, as mesmas cores do São Paulo Futebol Clube, vermelho, branco e preto. Olha que coincidência. Ronei, é coincidência? Será que ele torce para o Joinville ou é pelas cores? Mera coincidência. Então, seu boa noite, Ronei Altieri, campeão de audiência, hein? Boa noite, gente. Raiz, hein? Ô, meus amigos, boa noite. Um prazer gigante, né, poder estar com vocês. A gente agora já começa a esperar segunda-feira, sabe assim, aquela ansiedade. Começa a roer unha no domingo, vai chegar segunda-feira para a gente poder fazer essa resenha deliciosa, cara. Aqui a gente fala de futebol velho, aqui a gente fala de futebol novo, aqui a gente fala de futebol. Então, para quem gosta de futebol, não tem prato melhor, pô. Imagina na hora que a bola rolar, cara. Imagina na hora em que a bola rolar e a gente poder, na segunda-feira, fazer o pós-jogo aqui, a resenha no pós-jogo. Meu grande amigo Luiz Otávio. Luiz, você é o único que está destoando. O André é um cara que nunca sentiu frio na vida. Ele não sabe o que é frio. O Ronei estava de casaco, eu tirei um sarro dele no nosso pré-jogo e eu fui buscar o meu. E você está de regata, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, companheiros aí de bancada. É um prazer inenarrável estar mais uma vez com vocês aqui. Só corrigindo, tá? Botei a camisa do meu América de Natal, tirei a regata, porque recebi uma chamada de minha senhora aqui, meu ponto cego. Você não apareceu de regata, né? Aí o chefe não me dá a tua imagem e eu fico perdido aqui. Eu vou agradecer a sua esposa, viu? Ela que não bate panela porque você comprou panela de vidro, mas ela fez esse favor pra gente, hein? Ela foi sensata, né? E dizem que por trás de um grande homem tem uma pequena mulher, né? E aí foi o que aconteceu. Eu que diria. A minha também é pequena. E eu quero ele que tem uma grande mulher, uma maravilhosa, que está nos assistindo. Silvio, boa noite. Silvio Fernandes. Então, meu primeiro boa noite para a Regiane, né? Falamos aqui para a Gama Esportiva, diretamente aqui de São Paulo, e tendo amigos espalhados pelo Brasil, né, Gustavo? Né? Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? Nós estamos conseguindo ampliar nossos horizontes, né? E esse grupo aqui de amigos, né, que gostam do futebol praticamente desde a nascença, mas cada um, né, com um time no coração, né? Eu acredito que todos saibam, né, qual é. Eu não sei. Qual que é, Silvio?
pelo meu rosto, assim, meu aspecto, vamos lá, uma pessoa inteligente. Um cara que está feliz porque o campeonato está parado, né? Fazer o quê, né? Vamos começar com as provocações futebolísticas. Meus amigos, é importante dizer que nós estamos ao vivo na Rádio Gama Esportiva, direto de Belfort Roxo. Estamos para todo o Brasil, via Facebook, via site da Rádio Gama Esportivo, tem o site dos rádios, né? E também o aplicativo da Rádio Gama Esportiva. Se você não tem o aplicativo da Rádio Gama Esportiva, vai lá no Play Store, vai lá para quem tem iPhone, já é o outro, mas eu tenho o Android, é o Play Store. Baixa a Rádio Gama Esportiva, vale a pena, porque a programação de músicas da Rádio Gama Esportiva é imperdível, viu, André? Você que gosta muito de música, eu vou dizer que você vai se surpreender, e quem sabe o Christian até atende os seus apelos de montar um novo programa. É só sucesso, é só flashback, anos 70, 80 e 90. E ele vem chegando. Você sabe que falaram para mim, Ronei, que o cara tinha um toque de bola refinado, era de um drible magistral. Eu tenho que perguntar isso para o Muricy, mas em breve eu pergunto. Mas eu quero chamar ele, Vitor Hugo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gustavo, e a todos os amigos que estão nos acompanhando pela Rádio Gama Esportiva e também, né, por todo o Brasil, todo mundo que acompanha aí pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Estamos à disposição para a gente hoje bater um grande papo sobre futebol, algum assunto retrô, né, que você colocou aí na pauta. Estamos à disposição. Considerando que o futebol está parado, é muito importante falar do futebol retrô. E aí, o primeiro tema que eu coloquei são a nossa quarentena. Todos vocês estão de quarentena? Como é que vocês estão aí? Tem saído para trabalhar ou não? Tem ficado em casa? Como tem sido o dia a dia de vocês? Bom, gente, eu vou começar aqui pela minha história, né? Eu tenho trabalhado home office esses tempos. Uma vez ou outra eu tenho que dar um pulo no escritório, que fica no Ibirapuera, eu moro no ABC, né? Então a caminhadinha é boa, mas como não tem trânsito, mas tipo, vou lá para pegar um documento, imprimir alguma coisa que eu preciso, é coisa rápida. Uma coisa que eu tenho feito todo dia, o pessoal está me chamando de louco, mas eu continuo fazendo. Quando dá 5h15, eu vou num mirante que tem aqui pertinho de casa, olhar o pôr do sol, amigo. E ali eu fico 10 minutinhos ali, vejo o pôr do sol e venho embora para casa. Tem sido o meu alimento diário. Bacana, e é importante, viu, Ronei? Sabe qual é o maior problema que o pessoal nessa quarentena está sofrendo? A falta de vitamina D. Então, é necessário, não só assim às 17h15, como você está indo, sim, mas sim também, pessoal, ir entre 9 e 10 horas da manhã, ou às 8, às 10, tomar um pouquinho de sol, nem que seja meia hora, porque faz bem. Então, isso é importante. Agora, ô Luiz, você agora tem assistido bastante jogo, você está comentando os jogos da Rádio Gama, e hoje é um dia especial, ontem, né, foi um dia especial para você, que hoje você vai contar para nós. Como é que tem sido a quarentena aí, Luiz? Bom, quarentena para jornalista não é fácil, né? E a gente que trabalha na rua, no corre-corre, no dia a dia, buscando informações, não está sendo fácil. A gente usa muito telefone, né, e estuda um pouco, aproveita para estudar, né, um pouco mais sobre o futebol, se aperfeiçoar mais. Hoje, inclusive, tive o prazer de, na Rádio Gama Esportiva, ao lado do Christian Gama, narrar e comentar, trabalhar no jogo Corinthians e Palmeiras, né, um clássico. O jogo, para mim, foi surpreendente, sensacional. E a gente aproveita esse tempo para aprendizado, né, ficar, inclusive, um pouco mais com a família, o dia a dia da casa, organizar algumas coisas. Não está fácil. Confesso que os primeiros dias não foi muito fácil. Não foi fácil realmente, né? Para quem está acostumado a vida, a corrida, acordar cedo, condução, vai daqui dali, não foi fácil. Agora já começou a baixar um pouco, né, a adrenalina, e está mais tranquilo em casa, torcendo para isso aí passar logo, para a gente voltar à nossa vida normal, Gustavo. É verdade, é verdade. A gente sofre, eu que sou acompanhado de ir atrás da notícia, ir atrás da informação. Sabe que nos primeiros dias, Silvio, eu fiquei fazendo na nossa quarentena aqui na Alta da Lapa, aqui entre a Serra Corá e o Heitor Penteado, contando as caixas de televisões.
porque o pessoal comprou televisão nova e botava a caixa no lixo. Eu saía toda vez que buscavam recicláveis para ir olhar quantas TVs novas na minha rua eles tinham comprado. É mole? A gente vai sempre em busca da informação. Eu quero dar um grande abraço ao Carlinhos Novak, ele que é um dos corresponsáveis de estarmos aqui nesse programa. Ele nem está sabendo do projeto, porque ainda é piloto. Grande abraço, Carlinhos Novak. Maria Paz, grande Maria da Vila Anastácio. E também ela, que eu já falei que ela estava nos assistindo, o Silvio já mandou um beijo, mas ela mandou boa noite, meninos. Grande Regiane Rossoni, boa noite a todos. Agora, Vitor, como é que tem sido sua quarentena? Você que é um cara hiperativo, um cara que está acostumado a correr todos os bairros aí da tua região, treinando como você era. É verdade que você era um jogador tido como foguete? Bom, hoje eu posso falar, né? Porque a gente já tá velhinho, já correu. Eu era um ponta, vou dizer, um ponta inteligente, não era tão veloz, mas era driblador. E por eu ser pequenininho, às vezes pegava uns laterais grandes, então o pessoal gostava, porque eu era driblador, então o pessoal dava risada, me apoiava, né? Porque naquele tempo, ponta direita ou ponta esquerda, eu era ponta esquerda, né? Era aquele jogador que ia para dentro do adversário, para cima do lateral direito, coisa que a gente não vê hoje mais no futebol de hoje em dia, né? Mas eu me espelhava muito no Edu, que jogava no Santos Futebol Clube. Legal, legal. Olha, eu ia te perguntar se era esquerda ou direita, você já falou. Sabe que eu sou um pouco frustrado, né, no futebol, porque meu sonho era ser um ponto esquerda, né? Eu me inspirava em alguns jogadores que hoje a gente vai falar de lateral direito lá no final do nosso programa, no terceiro bloco, mas eu sempre adorei jogar na ponta esquerda e eu falo, é uma posição que acabou, a posição que não tem mais. E pior, né, Silvio? Quem acabou com a posição foi o maior técnico que São Paulo já teve, Tele Santana. Que coisa, não? Que coisa. Mas, Rony, como é que tem sido a quarentena? Você comentou aí, você fez um pós-jogo ontem, cara. Conta para mim, como é que tem sido essa quarentena? Como você tem acompanhado? Amigo, a gente sabe que o futebol nesses tempos aí, né? Eu até escrevi uma coisa que me veio na cabeça, baseado aí na nossa pauta, né? Esses reprises dessas partidas, na verdade, elas adoçam o amargo dos últimos tempos da bola, meu amigo, e da vida que a gente tem levado, né? O Silvão sabe, a gente que viu o Vitor Hugo também, que é da velha guarda, né? A gente que viu grandes apresentações, não só do São Paulo, do futebol como um todo, né? A gente que adora o futebol, o Vitor falou agora do Edu, pelo amor de Deus, né? O Edu na ponta esquerda que entortava todo mundo que vinha pela frente, o Ney no Palmeiras, o Paraná no São Paulo. Então, assim, nós tivemos ponteiros esquerdos gigantes. Hoje em dia, para você achar um jogador que você bate palma para uma jogada, então, voltando para o reprise, para esses jogos, né, esse momento retrô, é muito bom você poder ver isso de novo, né? Eu me permiti até fazer pós-jogo da final de 93, pós-jogo da final de 92, porque você continua tendo coisa para falar, né? De Toninho Cerezo, do Zete, o Cafu voando, né? Jogadores, o Palhinha esperto, rápido. Então, assim, o Raí no primeiro Mundial, o Miller nos 2 Mundiais. Então, assim, você tem tanta coisa rica para falar disso. Ontem, inclusive, um detalhe, viu, Gustavo e amigos? Ontem, eu contei 13 jogadores que estavam em campo, tanto do Milan quanto do São Paulo, que logo depois vão estar na final da Copa do Mundo de 94. Para você ver o tamanho que foi essa final do São Paulo em Tóquio, no dia 12 de dezembro de 93, para você ter uma ideia que 12 jogadores estavam em campo, 13 jogadores estavam em campo nessa final. Então tem sido um elixir, né, para a gente, pelo menos, tirar o amargo dessas últimas temporadas do futebol, Gustavão. É isso aí, é isso aí. Você sabe que ontem, Ronei, eu assisti com o meu pai esse jogo, essa reprise, né? E mais uma vez, como eu disse na semana passada, me frustrei com a Bandeirantes, porque passa um compacto. Ontem foi um compacto um pouco maior, eu acho que eles tentaram aprender, um pouco maior, tanto que passou do horário.
mas o meu pai olhou e falou assim, que saudade do futebol brasileiro, porque depois daquilo, nós tivemos um relance em 2002 e nunca mais tivemos um time. Tivemos o São Paulo em 2005, tivemos o vexame do Santos em 2011 e tivemos um Corinthians extremamente preparado, travado, igual foi o São Paulo em 2005, para segurar o time europeu e ser campeão do mundo. E por falar em Corinthians e por falar em campeão do mundo, são dois corintianos que eu sou obrigado a saudar. Um deles faz parte do nosso projeto, mas ele estava assim na sua quarentena, que é o Diego Gomes, que acompanha a gente, que faz parte do Gandula FC, e o Renato Matos, que é lá de Belo Horizonte. Grande Renato, sejam bem-vindos, senhores. E a audiência aqui da Rádio Gama Esportiva, audiência recorde que a gente tem. A Rádio Gama Esportiva tem, pessoal, uma audiência sensacional. Eu preciso trazer para vocês que hoje, após o nosso jogo, temos, olha, um dos jogos mais fantásticos do futebol mundial. Teremos uma reedição, a narração do jogo Brasil e Suécia na Copa do Mundo de 1958, com narração dele, Christian Gama. Amanhã, senhores, teremos dois jogos fantásticos. A final do Carioca de 91, do Flamengo e Fluminense. E teremos o Mundial de 93, que é o jogo que o Ronei acabou de falar, São Paulo e Milan. 3 jogos fantásticos. Daqui a pouquinho eu mando mais na nossa programação aqui na Rádio Gama Esportiva. É isso daí. Ô, Silvio, essa quarentena, tem assistido o jogo ou só tem curtido a Regiane? Obviamente, feito as duas coisas e várias outras, né? Mas você fez uma citação aí ao sol, a importância do sol. Parece que eu estou vendo o meu sol aqui pela janela, um sol assim meio quadrado. Não que eu esteja me sentindo preso nessa quarentena, mas realmente, né, existem coisas muito importantes a serem ditas. Gustavo, outra curiosidade que você instigou aqui na minha pessoa foi sobre as caixas de TV, que obviamente, né, elas devem ser recicladas, né, e não jogadas no lixo. Mas, assim, o que será que essas pessoas, né, que adquiriram, né, uma TV moderna, né, com 1000 possibilidades, né, se elas também, né, como nós fizemos, também assistiram, né, esse futebol, Rony, podemos chamar de um futebol retrô, né, mas futebol com regras talvez até um pouco diferentes do que as nossas, que a gente se surpreendia, vendo uma bola recuada, o goleiro pegar com a mão, meu Deus, falta, né, e as coisas foram mudando, né, então realmente naquele momento, né, era possível acontecer isso, né, e você vendo, né, como os técnicos, eles se adaptavam àquilo que eles tinham na mão. Né? O Brasil, Gustavo, Rony, Vitinho, nós somos talvez as pessoas que criaram, né, um sistema de jogo inovador, né, que o 4-2-4, onde apareceu a figura importante, né, do ponta esquerda, do ponta direita, né, pessoas que tinham como preocupação, além de driblar seus marcadores, né, jogarem a bola para dentro da área, onde estariam, não como hoje, um único jogador, né? Quando eles cruzavam para dentro da área, né, você via lá no mínimo 3, 4 jogadores e outros ali, né? Um pouquinho fora da área, esperando um rebote para já, de imediato, bater para o gol. Como no jogo São Paulo e Milan, né? O primeiro lance muito perigoso que nós vimos foi um chute de fora da área do Milan. A bola bateu no travessão, bateu nas costas do nosso goleiro e não entrou. Incrível. Incrível, né, Rony? Foi um dos lances, assim, para mim, assim, inesquecíveis, né? Como o Pelé, em 1958, quando eu tinha 4 anos de idade, e eu só fui saber da importância do Pelé anos depois. E com que grande satisfação, né? E sabendo, né, que havia sempre a renovação, né? Se não tivesse um, haveria outro que jogaria tão bem quanto, né? E nós nos alegraríamos, coisa que o Brasil está um pouco entristecido com o futebol. É verdade, é verdade. Ô, Vitor, eu queria saber de você, Vitor.
qual que é o jogo assim que você assistiu? Você assistiu algum jogo recentemente? Eu assisti ontem esse São Paulo e Milan, né? Na íntegra, tudo aquilo que a Band mostrou. Assisti também os jogos da Copa de 70, que foi passado no Sport TV. E também aquele jogo de 82, Brasil e Itália. Né? E o que você mais recorda, o que você mais destaca de diferente dos sentimentos que a gente tem de um jogo e do outro, hein? Bom, eu diria o seguinte, existe aí, lógico, aquele choque de gerações, né? Que se você fala que antes era melhor, tinha umas craques, o pessoal de hoje vai dizer, não, isso aí é coisa do passado, é museu. Mas a grande verdade é o seguinte, nós tínhamos em cada equipe de futebol 7 a 8 craques de seleção, e hoje, se você for analisar nas grandes equipes do futebol brasileiro, se tiverem 2 jogadores, né, que cabem na seleção, seria muito, até porque muitos jogadores já estão na Europa. No entanto, o que eu gostava de ver, e hoje ainda se aplica, por exemplo, na Copa de 74, a Holanda fazia uma marcação de 8, 9 homens na bola, né? Coisa que foi assim, inédito, foi uma revolução no futebol mundial, acredito eu que até a única revolução tática no futebol. E hoje fala-se muito em marcação-pressão, em pressing, e não deixar sair jogando, mas a Holanda já fazia em 74. E eu vi algumas vezes a equipe do Brasil, a seleção de 70, marcando no campo, fazendo linha de 4. Quer dizer, muda-se o nome, muda-se um pouco a feição, né, dos jogadores dentro de campo, mas é praticamente a mesma coisa. É claro que hoje, com muito mais competitividade, muito mais preparo físico e menos qualidade. É verdade, é verdade. Viu, Ronei? Está aqui nos assistindo o Paulo Bressani. Ele falou, grande Ronei, na escuta, abraço a todos. Valeu pela audiência, Paulo Bressani. Paulinho Bressani, que é futuro prefeito de Bragança Paulista, onde nós conquistamos o nosso brasileiro de 91. Boa. Grande recordação, grande recordação. E ele, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de Dragões da Real, o Baldo Vieira, está aqui na escuta. André, e aí, você aí, tem assistido algum jogo, tem relembrado? Como é que está sendo essa quarentena? Bem, acompanhando alguns jogos, principalmente esses 2 últimos jogos do São Paulo que foram transmitidos, acompanhei a final da Copa de 94. Então, o que nos resta é acompanhar esses jogos, né? Sem o futebol, que foi parado por causa dessa pandemia. Então, o que nos resta é acompanhar os eventos passados, relembrar os bons momentos que hoje nos fazem chorar, porque o time não ajuda, né, nesse atual momento. Então, nos resta somente relembrar esses bons momentos e continuar acompanhando, assistir outros jogos, acompanhar os jogos que a Rádio Gama está retransmitindo. Acompanhei recentemente o jogo que a Rádio Gama transmitiu do Palmeiras e Juventus em 51, ficou muito bacana. E é isso, acompanhando para a gente matar a saudade do futebol, já que a gente não pode ter eles ao vivo. Quem está nos acompanhando também é o nosso amigo aqui de Joinville, Reginaldo Jorge, está mandando um abraço para a gente, para todos do grupo. O Reginaldo faz parte desse projeto, ele que é flamenguista, vai ser ele, junto com o Marcelo, a voz do Flamengo. Só que como o Reginaldo é um jornalista de grande gabarito, a gente precisa estar arredondado para poder trazer ele para o nosso time, que senão, Ronei, o cara cai fora do banco de reserva, vai chutar bandeira, vai chutar tudo, porque o cara é fera, viu? Ele faz programa direto na Rádio Colônia, em que eu dou meus pitacos ali de 3 minutos, era para ser 3, mas às vezes chega em 4 dias, eu passei dos 5. Luiz, conta para mim, Luiz. Eu queria agora, mudando um pouquinho, avançando aqui na nossa pauta de hoje, né? Ontem foi um aniversário, ontem, domingo, 3 de maio, foi um aniversário fantástico da primeira partida do Campeonato Carioca, Luiz. Fala para mim, conta um pouquinho desse primeiro jogo. Foi Fluminense? Foi Fluminense e Paysandu, o estádio ali.
Isso foi realizado no dia 3 de maio de 1906, né? E essa foi a primeira partida do Campeonato Carioca de Futebol. Isso foi no domingo, né? No domingo de sol no Rio de Janeiro. O Fluminense ele venceu o Paysandu por 7-1, no então estádio da Rua Guanabara. E cerca de 1.000 pessoas ali acompanharam o jogo. O juiz daquela época foi o Morton, né? E os gols do Fluminense eles foram marcados pelo Horácio Costa Santos, que naquela época podia ter jogador com até 3, 4 nomes, que era moda, né? Ele marcou inclusive 3 gols. O Emílio Chegaray, que era um argentino na época, marcou 2 gols. O Edwin Cox, né? Se não me engano, era um holandês que tinha sua família no Brasil. E o Murray marcou para o Paysandu. O Paysandu era um time que era ali da terra do Flamengo, né? Que, inclusive, se eu não me engano, a sede era na Rua Paysandu, no bairro ali na terra do Flamengo. Né? E foi um jogo assim bem atípico, né? Porque a estreia de um campeonato, né? Como o Campeonato Carioca, 1.000 pessoas estiveram presentes nesse belíssimo evento, Gustavo. Que legal, que legal, que legal. E tem um também, né? Coincidentemente, no mesmo dia, aconteceu um jogo fantástico, né? Que foi, eu digo fantástico, porque foi a estreia de um campo, né? Foi a primeira partida, primeiro campeonato, né, regional do Brasil no campo da Avenida Antártica Paulista. Vitor, eu queria saber, você jogou você não jogou no campo da Companhia Antártica, mas você jogou no estádio do Parque Antártica? Sim. Que é o Jardim Suspenso, né? Sim. Poucas vezes, talvez uma ou 2 vezes, mas eu trabalhei muito ali como treinador, né? Depois que eu parei de jogar futebol. Assisti... Vamos lá. Eu quero saber de jogo. Você jogando no Jardim Suspenso. Como que é jogar? Uma ou 2 vezes. Você tem recordação? Olha, 2 vitórias. Eu lembro disso. Há muito tempo. 2 vitórias, tá? Então, isso é importante. A gente dizem que quando a gente apanha, a gente não esquece, né? Mas aí que é ao contrário. Ganhamos e ficou aquele doce sabor da vitória, né? Mas era um estádio muito bonito. Hoje nem se fala muito mais ainda, né? Sim. Agora, eu também, fora isso, só para colocar aí um pouquinho de purpurina no negócio, eu assisti muitos jogos no Parque Antártica, mesmo não sendo palmeirense, eu assisti Santos e Grêmio, Palmeiras e Botafogo. Naquela época a gente tinha aqueles grandes jogadores, a gente não fazia muita questão de ver só o time da gente, mas em campo aqueles grandes astros da época. Era um futebol diferente, né? Era um futebol diferente. Pessoal, está aqui nos acompanhando ele que é meu amigo grande Ricardo Granja, superintendente da Distrital Sudoeste da Associação Comercial e também de Joinville, um outro grande amigo que faz tempo que eu não vejo, Sérgio Torres. Um abraço, Serjão. Ô, Silvio, você tem recordação do Parque Antártico ou Jardim Suspenso? Eu comecei a minha carreira jornalística... Só uma coisa. Jardim Suspenso é uma forma carinhosa de nós chamarmos o estádio, porque ele era o quê? Tinha arquibancada e a parte mínima da arquibancada, mais baixo da arquibancada, era o mesmo nível do gramado, que era elevado. O que permitia, né, uma visão extraordinária do campo, ainda mais para quem gostava de acompanhar o futebol. Mas, Gustavo, nós temos aqui também outro ilustre, né, acompanhando aqui a nossa transmissão, que é o Homero Belintani Filho, futuro presidente do Conselho do São Paulo Futebol Clube, né? E uma pessoa que tem tradição, tem nome, e se é alguém que eu posso falar que é mais São Paulino do que eu, que é difícil, tá aí o Homerinho, grande amigo meu, né, firmão aqui nos acompanhando, esperando que a gente, além de falar do Parque Antártica, né, que tem uma visão, né, né, Vitinho? Tinha uma visão, assim, realmente maravilhosa, mas acharam por bem, né, transformá-lo em arena. Nós, lá no Morumbi, resolvemos, né, deixá-lo na forma original,
e também é um lugar muito, muito, muito gostoso de você acompanhar futebol. O gramado é impecável e você tem visão, a parte da arquibancada permite que você tenha uma visão, apesar de distante, quase que perfeita de toda a partida, né? E várias melhorias foram introduzidas, algumas, inclusive, né, auxiliadas pelo meu grande amigo Homero Benintani Filho. Se der certo o que você disse, que eu não vou dizer que é uma profecia, mas é uma realidade, do Homero ser presidente do Conselho Deliberativo, Silvio, saiba que a profecia que o Renato Matos colocou agora no nosso programa, que nós iremos ficar muitos anos na fila, não vai acontecer, porque o Homero é de uma capacidade ímpar, e eu tenho certeza que o São Paulo só ganha com ele na presidência do Conselho Deliberativo. Seja bem-vindo, Homero, obrigado pela sua qualificada audiência. Ô, Luiz, você já assistiu o jogo no Parque Antártica, no Jardim Suspenso? Não, no Parque Antártico? Nunca chegou a ter essa... Não, nunca tive essa honra, não. Esse prazer. Era muito legal. Eu assisti alguns jogos ali, inclusive eu assisti o São Paulo ganhando e perdendo também do Palmeiras, e era muito legal porque a gente ficava numa visão que era muito próximo dos jogadores, com uma distância de segurança que outros estádios não têm. Gustavo, o que você fala para mim lá do Parque Antártica? Gustavão. Oi. Querido, só um adendo. O Luiz não assistiu um jogo no Parque Antártica, mas ele vai se lembrar com certeza das maiores partidas do time dele, da história do time dele no Parque Antártica. Aquela virada, né? 5-4. Pelo amor de Deus, aquela virada que eu nunca tinha visto no futebol, alguma coisa parecida, em que o Juninho Paulista e o Romário destruíram o Parque Antártica, né? O Parque Antártica, que era o Jardim Suspenso, perdeu o suspensório, amigo, depois daquele jogo, porque, né? Com certeza o Luiz vai lembrar daquele jogo, um jogo inesquecível no Parque Antártica. Verdade. É isso aí, porque é o seguinte, o Palmeiras sempre teve muita dificuldade com o Vasco da Gama. Eu até diria que o Palmeiras é um pouco freguês do Vasco, Luiz, ou não? Eu posso dizer que sim, assim como o Fluminense também é freguês do Vasco. O Palmeiras e São Paulo é freguês de carteirinha do Vasco. Não vem com essa. São Paulo não é freguês, não. Não vem com essa, não. Não é porque a gente perdeu Campeonato Brasileiro, não é porque a gente perdeu o Rio de São Paulo, não é porque a gente tomou de 7-1, não vai falar isso, não. Mas é feio a nossa foto. Agora, tem um jogo, depois a gente vai tentar trazer uma passagem, Ronei, não sei se você lembra, que o Muricy falou. Quando, Muricy, que você sentiu que o São Paulo seria campeão? Em um dos campeonatos brasileiros, ele falou, quando a gente estava chegando em São Januário. São Januário é o pior estádio para a gente chegar no Brasil. Olhei para trás e eu vi o elenco inteiro sendo xingado, apedrejado, e os caras confiantes que nós ganharíamos. Não lembro quanto foi esse jogo, mas eu sei que o São Paulo saiu de lá quase com uma mão na taça, ou venceu ou empatou do Vasco da Gama em São Januário, que é um dos estádios mais difíceis. Eu não sei se vocês sabem, André, você sabe que a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, é uma torcida extremamente participativa com as mulheres, com a parte feminina. E a Gaviões proíbe a ida de torcedoras mulheres filiadas a Gaviões em São Januário. Sabia disso, André? Não sabia. Por quê? Por quê? Quem pode dizer isso é o Luiz Otávio. Dizem que tem estádios que são verdadeiros caldeirão. São Januário não é um caldeirão lá dentro. A fogueira começa lá fora, né, Luiz? São Januário para o visitante, inclusive, né, já tem pintado na parede, bem-vindo ao território hostil, dentro da comunidade, onde só tem praticamente uma saída ali, né, e ali começa a ferver, tem o churrasquinho ali do churrasquinho da Força, tem o bar do Arlindo, inclusive, que é logo no começo, que ali ferve também. Enfim, é o point realmente do vascaíno. Quando entra ali, amigo, é complicado. Ali sente realmente o calor,
da torcida. O ônibus dos visitantes, quando chega próximo de São Januário, já vem sendo escoltado pela torcida do Vasco já de longe. E se você conseguir suportar aquela pressão ali do lado de fora, dentro de campo, aí você já consegue administrar o resultado. Agora, ali do lado de fora, para o adversário, é complicado, Gustavo. Esse jogo aí, viu, Gustavo, que você citou, do Muricy, eu estava, inclusive, a trabalho no Rio de Janeiro, um amigo meu, vascaíno, um amigo meu até hoje, e ele me levou nesse jogo. Foi a primeira vez que eu fui a São Januário, eu já tinha ido no Maracanã, um monte de jogo, não conhecia São Januário. E olha, de todos os jogos que eu vi na vida, é o único lugar que eu me arrependo de ter ido, porque o que eu fiquei com medo aquele dia. E o São Paulo ainda. O São Paulo abre 1-0, o gol de Jorge Wagner batendo falta. O Vasco empata. E o Hugo faz o segundo gol do São Paulo. O São Paulo ganha o jogo 2-1 em São Januário. Meu Deus do céu. A gente com uma vontade de fazer festa e tinha que ficar calado porque não tinha o que fazer, né? Você sabe que uma vez eu assisti um jogo em Curitiba e foi 2-2 São Paulo, Curitiba e São Paulo, e quando o São Paulo empatou, ele tomou o primeiro gol, todo mundo comemorou e fiquei quieto. Quando marcou o gol, eu soltei gol! E, cara, eu corri aquele dia, porque, olha, a gente solta umas coisas assim, e é verdade. Agora, senhores, só para falar um pouquinho desse estádio, né? O Parque Antártica, ele foi construído pela Cervejaria Antártica, e ele era um parque da cervejaria, um lugar montado e voltado para quem? Para os seus funcionários poderem ter uma área de diversão, porque ela era muito rara em São Paulo. O jogo inaugural foi um jogo em 3 de maio de 1902, como a gente já mencionou aqui. É um estádio, né, que ele não era só usado para futebol, tinha grandes áreas de lazer, tinha lago, parque infantil, restaurante, lógico que salão de festa para bailes e também uma choperia. Óperas foram encenadas e ali até uma famosa, né, a Aida de Verdi, de Giuseppe de Verdi, apresentado ao ar livre, que reuniu em 20 mil pessoas em 1916, uma verdadeira multidão para a época. Em 1920, o parque foi comprado pela Sociedade Palestra Itália. Na verdade, para quem não sabe, o Parque Antártica, ou este parque da Companhia Antártica, fica à frente das indústrias Matarazzo. E óbvio que teve, né, o italiano, o Francesco Matarazzo, como um dos seus idealizadores, ele que defendia muito a sua Itália no Brasil e foi um dos grandes empresários industriais aqui do nosso Brasil. A Valquíria Oliveira Silva está nos assistindo. Grande abraço, Valquíria, a você, ao Lê e a todos os seus filhos. E o meu primo, lá de Limeira, Fábio da Silva Pereira. E sabe quem está aqui nos assistindo, Silvio? Ele, nosso grande amigo, Luiz Henrique Gurian. Luiz Henrique Gurian, em breve vai fazer parte da nossa resenha aqui na Rádio Gama Esportiva. Contamos com você e também o João Pedro Becker, grande audiência da Rádio Gama Esportiva aqui no Facebook, no site da nossa rádio, gamaesportiva.com, e também pelo aplicativo que você baixa na Play Store e também lá no Apple Store. Pessoal, agora eu queria falar um pouquinho, vamos botar a bola em jogo, vamos tocar um pouquinho a bola no texto. Nós temos o nosso Gandula FC, www.gandulafc.com.br, em que temos 2 textos maravilhosos nessa semana, viu, Cristian? Motivados aqui pela oportunidade que você e que o Luiz Otávio nos deram. O primeiro a ser publicado, não escrito, porque o Silvio armou uma peça comigo, viu, Luiz? Armou uma peça e tomou um drible. O Silvio me mandou um texto e eu falei, Silvio, vamos colocar como voz o microfone. O texto é: o Gandula FC agora tem voz, do repórter Gandula, Silvio Fernandes. Aí ele disse, olha, eu gostaria da imagem do Gandula, mais o microfone. Como eu precisei recorrer à Vivian, que sempre nos acompanha e é alicerce do nosso programa, eu acabei demorando um pouquinho mais. E aí, você, Luiz, marcou um golaço, cara. Marcou um golaço, é correr para a torcida e comemorar, que é o texto O Gandula Invadiu o Campo. Pessoal, 2 obras-primas do Gandula FC que contam nosso piloto, a nossa estreia na semana passada aqui na Rádio Gama Esportiva.
Vamos falar de quem toca a bola, vamos falar de quem roda a bola na lateral direita. Pessoal, palavra livre. Quais foram os melhores laterais direitos que vocês viram na história do futebol, que vocês mais gostaram e também, óbvio, no time do coração? Eu montei um Frankenstein da camisa 2 aqui, viu? Só para os amigos aí. Eu montei um Frankenstein da camisa 2. O meu lateral direito, ele teria o chute do Nelinho, ele teria a onipresença do Cafu, 3 finais de Copa do Mundo, meu amigo. Não é para qualquer um, né? Ele teria a liderança de Carlos Alberto Torres, a técnica de Leandro e o gigantismo de Djalma Santos, cara. Esse seria o meu Frankenstein da camisa 2. E qual, na sua opinião, o melhor camisa 2, o melhor lateral direito que você viu jogar? Que eu vi jogar, eu vou votar por tudo que eu imagino de um jogador, né? E até pela postura e pela presença dele. O Carlos Alberto Torres, para mim, foi o maior lateral que eu vi jogar na Copa de 70. Depois o Torres vai para a zaga central, já na máquina do Fluminense, né? Depois de um tempo mais cansado, mais pesado. Mas o Torres jogou no Santos, eu não vi no Santos, né? Já vi o Torres a partir de 1970, mas eu imagino que o Carlos Alberto seja o grande lateral que eu tenha visto jogar. Gustavão, a gente viu Forlan, Getúlio, Zé Maria, Zé Teodoro, Orlando Lelé, né? Que jogou no Vasco do Luiz, tantos laterais fantásticos, cada um com seu estilo, com a sua paulada, com o seu jeito. Chamado Canhão da Colina. Exatamente. Então, assim, agora tem uma coisa de lateral, se você me permitir mais 10 segundos. Lógico. Uma coisa do lateral direito que a gente não poderia deixar de falar, o Silvão, logicamente, vai lembrar disso, o Vitor Hugo vai se lembrar. O nosso querido Dessordi, meu amigo. O nosso querido Dessordi disputa a Copa do Mundo de 58, do primeiro jogo até a semifinal. Aí o Djalma Santos entra na final e fica para a história. E o Dessordi não fica na foto da história de campeão do mundo. Coisas da lateral direita, Gustavão. Essa daí você tirou. Eu ia encerrar o programa contando essa história. Mas o Gandula FC é tão gostoso a gente bater bola que a gente não combina e as coisas saem e fluem naturalmente, como deve ser uma boa partida de futebol. Vitor, para você, seus melhores laterais direito. Bom, o maior da história para mim é o Carlos Alberto Torres, e vou explicar por quê, né? Pelo menos na minha visão. Ele foi aquele primeiro lateral no Brasil que passou do meio de campo. Os laterais antigamente eram todos defensivos. E o Carlos Alberto ele era aquele lateral impulsivo, tanto que fez até o último gol da Copa do Mundo de 70, num tempo onde os laterais só pensavam em se defender, tanto é que do outro lado o Everaldo sequer passava do meio campo. A partir daí, e não posso esquecer o Djalma Santos, que também foi um grande lateral, mas também aquele lateral marcador. O Carlos Alberto inovou. Naquela época, o Carlos Alberto foi um cara que revolucionou no lado direito, ou nas laterais, porque avançava num tempo onde os laterais ficavam atrás. O segundo maior, na minha opinião, foi o Leandro. O Leandro, um zagueiro, um lateral espetacular, habilidoso, usava os 2 pés, caía muito para o meio, e quando ia à linha de fundo, cruzava de cabeça erguida, um jogador excepcional, e no final da sua carreira foi para o meio, jogar de zagueiro, devido à sua alta categoria, alta habilidade, né? E por último, o Cafu não tem como esquecer, porque o Cafu é aquele cara que tinha um pulmão de aço, corria muito, no começo era muito criticado, o Tele pegou muito no pé dele, cruzava muito mal, mas foi treinando, foi assim, se aprimorando com o Tele e acabou sendo esse grande capitão aí que levantou uma Copa, porque é um cara que sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Carlos Alberto, Leandro e Cafu. Legal. Luiz, e aí no Rio de Janeiro, esse coração vascaíno que hoje está vestido com o manto do América, o que você me diz? Bom, dos que eu vi jogar, né, eu gostei muito do Mazinho, né, um pouco para a sardinha do Vasco, Mazinho. Inclusive, ele foi o terceiro melhor lateral que a ONU Futebol elegeu, né, eles elegeram os 3 melhores laterais que o Vasco teve. O primeiro foi o Orlando,
né, o Orlando Lelé, o canhão da colina, o segundo, o Felipe, na lateral esquerda, e o Mazinho foi o terceiro melhor lateral esquerdo que o Vasco teve, melhor lateral direito que o Vasco teve. Uma eleição pela One Futebol. Eu vi o Mazinho jogando, gostei muito de Leandro, né, do Flamengo, acho que completo, igual a ele, foi muito difícil ter um lateral, igual o Leandro, o próprio Jorginho, que veio em seguida, né, jogou no Vasco, inclusive, foi no meio de campo do Vasco, inclusive, o Jorginho. O Cafu também foi um lateral muito completo em relação a apoiar o ataque, apoiar a defesa, cruzamento. Não era um lateral que no começo tinha uma certa dificuldade no cruzamento, né, nesse requisito, e aí com o treinamento começou a se aprimorar. Então esses laterais, não vi o Carlos Alberto jogando, né, só vi nos tapes, né, mas para mim, se a gente for colocar numa prateleira, acho que o Carlos Alberto está na primeira prateleira, né, junto ali com o Orlando Lelé, e o Vasco também teve um lateral, e pouco se fala, que é o Paulo Roberto, né, um bom lateral, um chute forte, inclusive, e um cruzamento muito bem preciso, Gustavo. Então, para mim, essa galera, Mazinho, Cafu, Leandro, o próprio Jorginho, o Paulo Roberto do Vasco, o Carlos Alberto Torres, e o Orlando Lelé, para mim, foram os melhores laterais que eu já vi jogando. Quer dizer, eu tenho de informação, né, que vi jogando, não porque eu não vi o Orlando Lelé jogar, nem o Carlos Alberto. E aí, André, o que você me fala aí dos teus laterais direito? Você que anda calado, o que foi, André? Eu gostava muito de ver o Leandro do Flamengo jogar e o Nelsinho do São Paulo jogar. Peguei o final desses dois, né? O Nelsinho era lateral esquerdo, não era? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. O Batista. Então, gostava de ver o Nelsinho jogar. Lógico, penso mesmo que o Luiz, em relação a Carlos Alberto, acho que foi o maior de todos, e isso é incontestável. Não o vi jogar, mas acredito que esse está no topo do ranking. E não tem como negar o que o Cafu fez, né? Participando de 3 finais de Copa do Mundo, é inegável de que ele esteja aí na história da lateral direita do futebol brasileiro. E um outro jogador que eu gostava de ver jogar, porém acho que não teve uma carreira tão boa assim, foi o Ilcinho, principalmente na primeira passagem pelo São Paulo. Eu achei que ele foi bem, porém na segunda ele já veio mal e já não conseguiu apresentar o futebol que ele sabia, que ele tinha conhecimento. Mas na primeira passagem dele foi muito bem. Senhores, já é um tema para o nosso próximo programa. Jogador que volta, mancha a história? Depois a gente vai falar disso. O Tadeu Gonzalez, que faz parte aqui da nossa resenha, hoje ele teve um probleminha, não conseguiu entrar, mas ele fala: boa noite, abraço a todos, aqui triste de não poder participar. E ele cita Djalma Santos, Leandro e Daniel Alves. Grande Tadeu. Eu achei que você ia colocar alguém assim do seu time, do seu coração, e eu vou dizer que não vale o Djalma Santos, tenho que dizer que vale, porque jogou no Palmeiras muitos jogos, 498 jogos, mas o Djalma Santos sempre é um dos maiores jogadores da Portuguesa, a nossa grande luzinha, a quem eu vou tentar trazer mais informações e representar. Silvio, eu sei que você está se coçando para falar de lateral direito. Vamos lá, Silvio. Vamos lá, vamos falar. Não tenho como... Mas antes, Silvio, diga lá. Marcelo Grimaldi manda um grande abraço, que esse ano seja iluminado ao São Paulo Futebol Clube, e o Alex Bonomi, salve nação tricolor paulista, subsede Dragões de Joinville, grande amigão. Meu parceiro aqui. Segue o jogo, roda o jogo aí, Silvio. Então vamos lá, né? Impossível, né, negar as citações feitas, né, pelo Vitinho, pelo Rony, parece uma grande unanimidade, né? O Carlos Alberto Torres, né? O Leandro Flamengo, né? Djalma Santos Palmeiras, Cafu São Paulo Futebol Clube. O Cafu, Gustavo, é engraçado, parece que o Tele Santana, né, não conseguindo obter, né, as Copas do Mundo como técnico, parece que ele preparou, né, para o mundo o Cafu, né,
para que ele fosse, né, campeão mundial e trouxesse a taça aqui como capitão. Mas eu queria lembrar a todos, é engraçado como quando a gente fala de antigamente, era muito fácil, né, a gente falar sobre lateral direito. Hoje em dia é uma dificuldade em todas as equipes brasileiras e do mundo. Parece que, né, a lateral direita é uma coisa em extinção. E aí eu queria falar da grande contratação do São Paulo Futebol Clube, o Daniel Alves, né, que chegou aqui, no meu modo de entender, né, para resolver de vez o problema da lateral direita do São Paulo Futebol Clube e, para mim, talvez surpresa de todos, né, ele, já que na seleção ele é lateral direito, né, então aqui no São Paulo ele resolveu jogar no meio de campo, né? Mas é um pouco previsível isso, né? Porque ele é de uma qualidade tão grande, Silvio, que seria um desperdício ele ficar preso na lateral da forma como ele joga, né? Um jogador. Eu lembro que nós tivemos alguns jogadores que eles mudaram de posição. Esse é um tema que a gente pode tratar num futuro programa e que deram um sucesso e que continuaram e que até cresceram. E acho que a ideia de ter o Daniel Alves como um meia direito seria uma ideia bacana, só que não dá certo porque, infelizmente, o São Paulo carece de outros talentos ali tão importantes quanto. Para não dizer que não falei, né, dos meus laterais, eu tinha marcado alguns aqui. Óbvio que o Cafu acho que é o melhor lateral que o São Paulo teve, o Ilcinho teve uma grande passagem, mas eu cresci, como falou o Ronei, assistindo Zé Teodoro. Então, lateral direito, eu vou destacar o Zé Teodoro por uma razão, porque o Zé era lateral direito, e o Zé Teodoro é de um caráter, não que o Cafu não seja, mas o Zé Teodoro é de um caráter fantástico, é uma pessoa que foi para o Joinville Esporte Clube, ela trabalhou alguns meses, não recebeu R$1, nem o direito da hospedagem, e, pelo que eu sei, nem na justiça entrou, então ele merece todos os louvores. Agora, eu não vi Carlos Alberto, com certeza foi o maior que o Brasil teve. Acho a história do Djalma Santos muito interessante, como a gente citou, né? Jogar uma partida e ser o melhor lateral direito da Copa. E um que eu marquei, você, Luiz, falou, você sabe que eu tenho uma alegria, ele jogou pouco, ele não jogou muitas partidas, aproximadamente 13 partidas no São Paulo Futebol Clube, mas eu tenho um orgulho que ele fez parte do São Paulo, que é ele, o Jorge de Amorim Campos, mais conhecido como Jorginho, que despontou aí no América do Rio de Janeiro, nasceu no América, foi para o Flamengo, se revelou praticamente no América e no Flamengo, foi para o Bayer Leverkusen, jogou no Bayern de Munique, foi para o Kashima Antlers, ganhou a Copa do Mundo pelo Brasil, jogando no Bayern na época, veio para o São Paulo e jogou pouco, e depois foi para o Vasco e encerrou a sua carreira no Fluminense. O Jorginho, eu tenho muito orgulho de que ele vestiu a camisa do São Paulo, e não ia deixar de citar, não ia deixar de falar que, na minha opinião, a injustiça no futebol ela acontece. Nós falamos do Barbosa, né? O Ronei falou, deveríamos criar o prêmio Barbosa para o melhor goleiro, o injustiçado. O de sorte acabou sendo injustiçado. Senhores, tem uma passagem do de sorte, eu não sei se vocês conhecem, que ela é fantástica, mas eu vou deixar para encerrar o programa com essa passagem. Mas antes, a gente falta aí alguns minutos. Ronei, o que falta para termos novos bons laterais direito? Muito difícil, viu? Outro dia eu estava fazendo uma conta, por exemplo, com relação ao meu time, e o Silvão colocou bem. Você não consegue ver hoje um lateral que aparece, né? Você vê o Rudinei, que jogou no Flamengo e que está no Internacional, sendo profissional, meu amigo. Então, assim, o negócio é terrível. O São Paulo, que eu me lembrei, salvo alguma falha minha, os amigos aí vão me ajudar, o último lateral direito revelado no São Paulo, que teve algum destaque, foi o Gabriel, filho do Vladimir. Para vocês terem uma ideia do tempo que faz para a gente revelar um lateral esquerdo, um lateral direito. Lateral esquerdo, então, eu perdi a conta. O São Paulo revelou Gilberto Sorriso, Ayrton, Nelsinho,
André Luiz, Fábio Aurélio, né? O São Paulo tem uma chuva de laterais revelados aí na história. De repente, os laterais desapareceram. Desapareceram como meio armador, desapareceu, como ponta, como o Vitor Hugo falou, desapareceu, né? Então, assim, o futebol tomou um sentido tático diferente e ele anulou algumas posições, né? Então, eu acho que muito dessa... tem vários aspectos, tá? Eu não vou ficar até amanhã falando aqui, mas muito dessa coisa de perder o valor dos laterais está na questão tática. Para mim, a questão tática, ela matou muito também essa relação do lateral, não com aquele lateral que a gente via, mas com um lateral tipo Cafu, que é inteligente, que é criativo, né? Que é um cara dinâmico. Hoje em dia, o lateral, ou ele marca, ou ele corre. Você pega uns laterais que você vê hoje, basicamente, você vê isso. Só aproveitando aí a minha ponte final dos laterais, Gustavão, você falou de Parque Antártico e você falou de lateral direito. Eu vou falar do Cicinho fazendo um gol no Marcão, de canhota, no meio da rua, numa Libertadores. Aquilo foi gol, hein? De um lateral dentro do Parque Antártica. Meu Deus do céu. Aí você foi nas memórias mesmo, você foi buscar onde a gente mais precisava. É isso daí. Ô André, tem lateral direito bom aí no Jack? Hoje, assim como a maioria dos times do futebol brasileiro, não tem. Mas na história do Jack já tivemos bons laterais. Mas acho que o grande destaque aqui do Jack foi a vinda do Zé Carlos, o mesmo que jogou no São Paulo, disputou, foi convocado para a Copa de 98, o Zé Carlos passou por aqui pelo Joinville, não teve um bom futebol, porque já estava praticamente no fim da carreira, mas acho que daí fica a conhecimento de todos aí, o Zé Carlos passou aqui pelo Joinville, e na história teve os dois primeiros laterais, só um fato curioso, os dois primeiros laterais do Joinville na história, o clube foi criado em 76, tivemos o Djalma de Almeida, que ele jogava no América, aqui de Joinville, e o Joel Mendes, que jogava no Caxias. Então, na fusão, né, de América e Caxias, esses dois laterais passaram a fazer parte do elenco do Joinville. Bacana, bacana, bacana. Ô, Vitor, por que não se faz lateral mais e emenda no seu boa noite? Legal. Você viu que todo mundo aí citou laterais antigos, laterais de épocas atrás. Hoje é difícil você citar um lateral direito em qualquer clube brasileiro em nível de seleção. Não vou falar o Rafinha, por exemplo, do Flamengo, que é um grande jogador, mas já foi da seleção e é um quase veterano, né? Mas acho que deve ser uma cobrança que deve ser efetuada nas categorias de base, porque não se cria laterais nem na base. E a base é aquele que a gente pega os frutos da base. E a gente não vê jogadores laterais direitos e também atacante. O número 9 praticamente está inexistindo. Ou o cara é um homem de área, ou o cara é aquele atacante que é móvel, que sabe sair, como o Reinaldo, Careca, aqueles jogadores mais inteligentes, né? E lateral direito, realmente, para mim, a maior cobrança deve ser feita na base. É impossível times como Flamengo, Inter, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians e Botafogo não terem hoje um lateral em nível de seleção, tá? E queria aproveitar, então, já dar uma boa noite para todos. Muito feliz em participar mais uma vez do Gama Esportiva, com essa equipe maravilhosa, com gente que entende de futebol, e eu fico muito feliz e aprendo cada vez mais com vocês. Boa noite, Brasil. É isso daí, Silvio. Suas considerações finais e o seu boa noite, porque a bola rola. Concordando com tudo que meu amigo Vitinho falou sobre a questão lateral direito, tanto que nós estamos buscando jogadores veteranos no exterior, né, para resolver aqui o problema das laterais direitas, né, e realmente o Gandula tinha que ter voz, Gustavo, porque nós estamos percebendo, né, a qualidade e a competência de cada um dos integrantes desse programa levado ao ar pela Gama Esportiva, e estaremos aqui todas as segundas-feiras a partir das 20h30. Brasil, mundo, todos aqueles que gostam de nós, familiares e amigos. Meu boa noite. Ronei Houston está aqui nos assistindo. Um grande abraço, Ronei, lá de Joinville também. Senhores, não podemos perder
Já falei que hoje às 23 horas tem Brasil e Suécia, Copa do Mundo de 58. Amanhã, Flamengo e Fluminense às 19 horas, final do Carioca de 91. Às 23 horas, São Paulo e Milan, Mundial de 93. Na quarta, outra overdose. Guarani e Palmeiras, a grande final do Brasileiro de 78. Esse é um jogão, hein? Vamos lembrar do Boiadeiro. Palmeiras e Juventus, às 23 horas, final da Copa Rio de 51. Na quinta-feira, outro jogão, a grande partida de 71. Esse campeonato foi ganho pelo São Paulo, mas vamos passar Corinthians e Palmeiras às 19 horas. E às 23 horas, Atlético Mineiro e Fluminense no Brasileirão de 2018. Ronei, é você. Faltam 2 jogos para mim anunciar, Ronei. Seu boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer gigante de novo estar com vocês. Né? Satisfação, não tem nem como falar da alegria da gente poder conversar sobre futebol e fazer essa resenha maravilhosa com os amigos. Eu queria fazer só uma homenagem hoje para a perda do grande Aldir Blanc e para a perda do grande Flávio Miliati. Né? São 2 pessoas que a gente passou uma vida admirando e que hoje partiram aí para outro plano e deixaram a gente a ver navios. Grande abraço, gente. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, viu, Luiz? Eu queria também terminar, você ainda vai falar, mas dizer que temos mais 2 partidas a sexta-feira. O imperdível São Paulo e Flamengo da Taça Ouro, Brasileirão 82. E temos também a final da Copa América de 97, às 23 horas, Bolívia e Brasil. Jogos imperdíveis, Luiz. E muitos deles têm a tua voz, os teus comentários. Seu boa noite, Luiz. Boa noite, Gustavo. Boa noite, amigos que nos acompanham aqui, amigos de bancada. Eu vou fazer só um adendo aqui, porque eu recebi uma mensagem no WhatsApp e quem está nos ouvindo é o Luiz Carlos Vick, ex-lateral do Vasco, que eu tive o prazer de entrevistar no Papo com o Boleiro, e ele reclamou comigo. Que legal. Que eu não citei como um dos laterais melhores, que inclusive ele atuou pelo Vasco em 89, ele veio do Inter, né, e foi para o Vasco em 89, só não disputou a Copa do Mundo de 90, que estava cotado para disputar a Copa da Itália, por uma contusão que ele teve. Em consequência disso, né, aí tem no Vasco tem o lateral, o sobrinho dele, às vezes eu faço campanha lá pro Cláudio Vick voltar, já mandei até e-mail, enfim. Hoje você falava de laterais, né? Porque a gente não tem. Você tem uma ideia, o Vasco hoje tem Iago Pikachu, tem o sobrinho do Vick, que é o Cláudio Vick, tem o Rafael Galhardo e tem o jovem promissor, que é o Tenório, que inclusive assinou o primeiro contrato como profissional do Vasco. É um bom jogador, vai ter futuro no Vasco, né? Mas é só para a gente finalizar esse papo do lateral e as minhas considerações finais, né? O Rony já falou do nosso Aldir Blanc, vascaíno, ele inclusive é autor de um livro sobre o Vasco, né? Perdemos aí mais uma grande figura para o Covid-19 e também, né, para o massagista do Flamengo, Jorginho, né? Também gente agora foi vítima do Covid, veio a falecer. Ele estava internado no hospital da Ilha, né, da Ilha do Governador. Ele participou do Mundial de Clube do Flamengo de 81, Libertadores de 81, 2019 agora, pouco tempo, enfim, uma carreira muito brilhante que ele teve aí no Flamengo, nos deixa, ao longo de 40 anos de carreira no Flamengo, nos deixa como vítima da nossa Covid, essa praga que já está indo embora, pela graça de Deus. E uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima resenha do Gandula, meus amigos. Isso daí, para a gente encerrar, hoje nós temos às 23 horas, Brasil e Suécia, Copa do Mundo de 1958, um jogo que ficou marcado, um jogo que lavou a alma dos brasileiros, porque nós vínhamos do Maracanazo, vínhamos também de uma pífia campanha em 54, mas era quartas de final da Copa de 1958, o Brasil jogava contra o País de Gales, o jogo estava difícil, a partida muito dura, empate em 0-0. Os jogadores retornavam para o campo e no caminho do vestiário ao gramado, o goleiro Gilmar dos Santos Neves caminhava ao lado dele, Newton de Sordi, nosso grandioso lateral direito. Ambos conversavam. Quando Gilmar disse,
Esse é o jogo decisivo para o Brasil e eu darei meu sangue, se for necessário, morrendo pela seleção. De pronto, de sorte retrucou, se for para morrer em campo, morreremos juntos. Por encanto dos deuses do futebol, de sorte faleceu em 24 de agosto de 2013 e Gilmar, horas depois, em 25 de agosto do mesmo ano de 2013. Então, eu queria dedicar a esse programa a todos os laterais direito, queria dedicar a esses grandes homens que nós vimos. E eu queria muito, como nós dedicamos ao Barbosa, o programa passado, dedicar a ele, ao de Sordi, que foi um dos grandes laterais, jogou todos os jogos da Copa do Mundo, exceto o último em que não foi eleito lateral da Copa, porque teria sido. Esse jogo, Brasil e País de Gales, estava muito difícil, mas o Brasil tinha uma grande estrela. Essa estrela brilhou e marcou um gol, o gol de 1-0, que classificou o Brasil para a final da Copa de 58, quando o Brasil derrota a Suécia e é campeão do mundo pela primeira vez, com gols maravilhosos dele. Edson Arantes Nascimento, o nosso Rei Pelé, que daqui a pouquinho o nosso Christian Gama traz para nós a brilhante narração desse jogo. Ficamos por aqui. A todos os meus amigos, muito obrigado. A nossa audiência, a você, Christian, que está acreditando nesse projeto. E fiquem agora com as melhores músicas, com a melhor programação da Rádio Gama Esportiva, musical, flashback, anos 70, 80 e 90, em todos os ritmos. E nos vemos daqui a pouquinho, às 23 horas. Até semana que vem, se Deus quiser e o chefe permitir, ele há de querer.